Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo. Vamos continuar a série sobre a obra do Clausewitz, sobre a arte militar, tá? Toda a guerra. E fica o convite para ler o livro que eu escrevi, fruto de 15 anos de pesquisa, que é A Crise Sistêmica. Se você quer entender o capitalismo hoje e a crise do capitalismo, eu convido a ler o livro A Crise Sistêmica, tá? Eu acho que vai valer a pena você ler, né? Por nada não, mas eu acho que é um livro bom. Fica o link na descrição para você ler, tá bom? Então vamos começar sobre a arte da guerra, algum aspecto que seja relevante para o nosso curso aqui, em que eu divido aqui o que eu estou estudando com vocês sobre a arte da guerra, tá? É evidente que eu não sou especialista na área, sou um curioso e estou estudando. Então eu quero dividir com vocês algumas questões. E a questão de hoje é a política. Mais especificamente a economia, né? O Clausewitz diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. É uma frase clichê dele, mas bem observada, a guerra é uma continuação da economia, tá? Por que que a China quer ameaça invadir Taiwan? Porque Taiwan produz chips que a China ainda não consegue produzir, não tem tecnologia para produzir, não tem conhecimento para produzir. Então a China está no momento que ela se industrializou por meio de atração do capital internacional, isso acabou, não está indo o capital internacional tanto para a China, atingiu um limite porque os salários cresceram, os trabalhadores foram para a luta, atingiu uma alta urbanização de 60% e essa forma de industrialização da China esgotou. Então a China está apostando em si mesma, capital nacional, poupança nacional, para ver se não interrompe o desenvolvimento e evita uma revolução social. Para isso ela precisa não ser estrangulada, ela precisa de uma matéria-prima especial que é o chip. Tá? Os produtos tecnológicos exigem chips muito pequenos e a China não domina esse conhecimento. Por isso ela ameaça Taiwan, por isso os Estados Unidos apoiam Taiwan contra a China. Veja, já está a política e a economia no meio aqui, tá? Você pode disputar, por exemplo, uma ilha só por uma posição geopolítica que fica fácil, mas sempre tem economia por trás. Tá? Então, assim, para uma das condições, assim, condições não, mas uma das coisas que facilita uma guerra é você estar do lado certo da história. Tá? Se você está de acordo com as leis da história ou contra as leis da história. Então, assim, isso não determina que o lado certo vai vencer, mas isso influencia, tá? Então, assim, a revolução, a guerra civil dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, o norte venceu, o norte industrializado venceu porque também estava de acordo com a história, tá? Tava de acordo com as tendências da história. Lógico, o sul poderia vencer, mas o fato do norte nos Estados Unidos, lá do norte dos Estados Unidos, está de acordo com a história do país e do mundo, ele teve uma facilidade maior de vencer. Isso se revela pelas políticas corretas. Por exemplo, um general americano naquela época determinou o fim do escravismo, o fim do trabalho escravo. Isso fragilizou o lado sul dos Estados Unidos, ou seja, foi uma política correta que facilitou a luta, facilitou a vitória da guerra, que foi decretar a abolição da escravatura em todo o país. Então você acertar na política antes de acertar nas táticas militares ajuda muito, mas ajuda muito mesmo, sabe? Quando os bolcheviques fizeram a reforma agrária e garantiram que a jornada de trabalho seria de 8 horas, isso disciplinou os camponeses e os operários no Exército Vermelho. Os camponeses não queriam perder as terras que eles acabaram de conseguir. Então, isso facilitou o Exército Vermelho vencer porque aumentou a disciplina dos operários, dos camponeses que se tornaram soldados junto com os operários. Então, assim, numa guerra civil revolucionária, por exemplo, acertar na política, antes mesmo de acertar nas táticas militares, tem uma importância muito grande, tá? Uma importância enorme. Por que, por exemplo, por que a Rússia quer invadir a Ucrânia nesse momento? Porque a Ucrânia
tem terras muito boas, por exemplo. Então a Rússia tem um plano colonizador, ele quer colonizar a Ucrânia. Veja um detalhe, a Rússia não usa a aviação na guerra contra a Ucrânia. Não usa muito. Por quê? Porque a Rússia está em várias frentes de combate no mundo, né? Então ela tem que reservar um pouco os aviões, mas a Rússia precisa de uma reserva caso precise aumentar o ataque, então também não está usando os aviões. Tá difícil a Rússia conseguir chips e por isso ela quer preservar os aviões, porque não é fácil substituir e ajeitar aviões. Mas existe um outro motivo, porque a guerra é uma guerra colonial, é uma guerra de um país dominante que quer dominar outro país, quer fazer de outro país sua colônia. Então ela evita o aspecto destrutivo da aviação. A aviação mudou tudo na guerra, tá? Então ela evita usar a aviação também porque é uma guerra de colônia, ele quer dominar um outro país. Então precisa preservar esse outro país em certa medida. Não pode destruir todo o país, sabe? Ele quer controlar e não destruir o país. Então ele evita também por uma questão econômica, por uma questão política, usar a aviação. Veja como é uma análise muito, muito rica, né, que a gente pode fazer. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Vamos avançar, porque é muita coisa para falar. O vídeo vai ser curto, mas vai ser bem rico, tá? Então, assim, a gente vê pela economia e pela política os motivos da guerra, né? E isso determina muito o destino da guerra. Falando assim em aviação, lembrei, a questão da aviação mudou tudo na guerra. Por exemplo, você não consegue mais concentrar 1 milhão de soldados no mesmo canto, porque senão vem a aviação e mata todo mundo, né, com bombardeio. Então você meio que fragmentou um pouco o exército, deu mais autonomia aos pequenos grupos de combate, porque a aviação pode cair em cima, caso o inimigo tenha essa capacidade. E como eu disse no vídeo anterior, a primeira coisa que se tenta é destruir os aviões do exército inimigo, né? Para evitar esse tipo de guerra. Em que fragmentar um pouco mais o exército para evitar bombardeios e tudo mais. E isso é muito importante para o tema de hoje, que é o terreno e a questão das elevações, tá? A gente, quando vai pensar em terreno de guerra, a gente pensa o terreno plano, né? O terreno neutro, né? Totalmente adaptado à guerra. Mas esse tipo de terreno é raro e só serve para grupos pequenos de combate. Você normalmente não tem um terreno tão regular, tá? Você não tem. E aí você tem, por exemplo, a entrada na floresta exige uma certa fragmentação dos soldados, mas não tanta. Você não pode se afastar tanto os soldados uns dos outros numa floresta. Já na montanha, você tem que fragmentar os soldados e confiar a decisão e a iniciativa aos pequenos agrupamentos, porque montanha você não tem muitos caminhos viáveis pela montanha, você está em pequenos grupos. Então, em guerras de montanha, você tem que dar iniciativa aos grupos de combate, em vez de ficar toda hora remetendo ao general, ao comandante e tudo mais. Você dá iniciativa aos pequenos grupos de combate. E na montanha o combate é mais lento, logo você pode levar material lento, uma artilharia, um material pesado, né, de guerra, porque o evoluir é lento, o avanço é lento dos dois lados da guerra, né? Isso me leva ao exemplo, que, se eu não me engano, é da Chechênia. É um país que entrou em guerra contra a Rússia e a Rússia perdeu. O exército mais poderoso do mundo perdeu a guerra. Perdeu a guerra porque os chechenos, eles não enfrentaram de frente o poderoso exército russo, mas formaram guerrilhas que faziam ataques rápidos e recuavam. Como a região era montanhosa, por exemplo, se o exército russo vai subindo com tanques, se você quebrar um tanque, quebra o exército todinho, porque só existia aquela estrada, aquele espaço para poder os tanques avançarem, o exército avançar.
Então, se você destruía com uma guerrilha um tanque, você parava o avanço do exército inteiro. E foi isso que eles fizeram. Às vezes eles atacavam um grupo e impedia que o outro grupo se aproximasse, né, para poder servir de apoio. O reforço do exército russo não chegava, porque a guerrilha atacava aquele grupo e o grupo que estava chegando, isolando. E assim se usou o terreno montanhoso para vencer a Rússia, né? Destruindo estradas, pontes, quebrando tanques que impediam a passagem do resto do material e dos soldados russos. E assim ganhou-se a guerra. Tá? A Rússia jogava bomba de avião para destruir a cidade e a cidade ficava em escombros. Mesmo assim, esses escombros ajudavam a esconder os soldados, a proteger os soldados contra a Rússia e tudo mais. Acho que serve de exemplo para a gente a questão de floresta, de montanha e tudo mais. Só fazendo um parênteses que eu esqueci, na questão da política, eu até um exemplo que um camarada, o Jones Manuel, falou. Os Estados Unidos não invade Cuba porque não tem força política. Força militar tem, mas força política não tem. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã não porque não tinha força militar para vencer, mas porque não tinha condições políticas, tá? Políticas e econômicas, vamos dizer assim. Então, assim, importa tanto as questões políticas quanto as questões econômicas no destino da guerra, tá? Isso é o mote do vídeo de hoje, tá? E aí, nessa questão de terreno, deriva a questão das elevações, né? Na guerra dos curdos contra o Estado Islâmico, contra o ISIS, eles tinha um exército de mulheres, né? Um exército curdo de mulheres, que elas batalharam contra o Estado Islâmico por um morro, por uma elevação, por um morro mesmo, assim, um ponto alto de posição, né? E eles fizeram uma guerra muito dura, uma batalha muito dura entre o Estado Islâmico e as mulheres do exército curdo. O exército curdo ganhou, as mulheres ganharam, mas foi a partir de uma tática muito ousada, né? Elas iam perder, então elas foram negociar com o ISIS, e a mulher que foi negociar com o pessoal do ISIS estava com bombas no corpo, então ela se matou, ela cometeu um atentado terrorista, né, vamos dizer assim. Não no sentido negativo, foi uma ousadia enorme dela, ela é uma heroína, e ela se explodiu junto com, quando estava negociando com o exército ISIS, e isso permitiu as meninas não, as mulheres a ganharem, né? Isso é uma coisa incrível, ganharem a batalha e conseguir a elevação. Por quê? Uma elevação ela permite visão melhor do conjunto do terreno, se não tem tecnologia. Permite um ângulo de tiro melhor, você atira, a não ser que outros morros e montanhas atrapalhem, mas em geral o tiro pode ser melhor e o movimento é menos energia, pela gravidade mesmo, você se movimenta melhor estando em cima do morro, tá? Estando em cima de uma montanha, no ponto de elevação é uma vantagem, tá? É uma vantagem. O problema que o Clausewitz trata com muita ironia é que muita gente ligada ao mundo da guerra trata isso como se fosse uma vantagem absoluta, como se fosse o elixir, sabe? A grande coisa, não, tem que ter uma elevação, tem que dominar a elevação. Isso é secundário. Quando você vai pensar uma tática, uma estratégia de guerra, você tem que pensar o terreno, se o terreno te ajuda ou te atrapalha, como fazer ele te ajudar mais do que atrapalhar, como se adaptar às condições do terreno. Mas ainda assim ele é secundário. Importa o tamanho do exército, importa a tática, sabe? E o Clausewitz ele ironiza as pessoas que dão muita importância à questão do terreno, que é importante, é uma vantagem estar em terreno elevado, mas não é uma vantagem absoluta, tá? Não é uma vantagem absoluta. É um elemento secundário, tem sua importância, mas é secundário. Eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa que tiver a mais, eu posso dar alguns exemplos aqui e ver, por exemplo, o exército brasileiro na Segunda Guerra, um grupo que estava guerreando na Itália, né, contra os italianos, um grupo brasileiro
tentava invadir um forte em ponta elevada do exército italiano e não conseguia. Não conseguia, e eles conseguiram se defender porque estavam em posição, só que eles estavam numa posição passiva, vamos dizer assim, só reagindo, o exército italiano, o batalhão italiano. Então, o que foi que os brasileiros fizeram? Atacaram de frente para distrair o exército italiano, fizeram um ataque de frente para dizer que era mais um dos tantos ataques que falharam dos brasileiros, enquanto uma parte da tropa brasileira, as duas partes iam pelo lado, arrodeava de forma escondida e subiu para poder atingir o forte italiano e dominar aquela região, tá? Assim, foi uma tática dos nossos soldados contra o fascismo, logicamente, e isso merece ser lembrado, tá? É bem simples, foram de frente, um grupo foi de frente para fingir que era mais um ataque para distrair os italianos, os outros arrodearam, foram pelas laterais, fizeram a manobra, né? E conseguiram alcançar os pontos altos e dominar os italianos. Esse tipo de manobra, ela é muito assim, ela tem muito força literária. Mas o próprio Clausewitz diz que esse tipo de manobra é mais famosa na literatura do que na arte militar. Ela é mais útil na literatura, na fantasia, do que na arte militar, tá? Mas, como vê, a caso dos brasileiros é útil, né? Então é isso, até o próximo vídeo e vamos junto!